Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês acerca de uma obra de Lev Tolstói, um escritor russo. Essa obra é intitulada A Morte de Ivan Ilitch e ela foi publicada em 1886 e está dividida em 12 capítulos curtos. Essa edição que eu seguro é uma edição antiga, de uma editora portuguesa chamada Editorial Verbo. Ela tinha uma coleção que, conforme a gente pode ver aqui na capa, se chamava Grandes da Literatura Moderna. E dentro dos lançamentos que faziam parte dessa coleção está esse aqui. Na verdade, essa edição não contém somente A Morte de Ivan Ilitch, contém 3 obras de Lev Tolstói. A primeira é essa aqui, dá título a essa edição, A Morte de Ivan Ilitch. A segunda obra que está aqui é intitulada O Diabo, escrita em 1889 e publicada após a morte de Tolstói. E a terceira é intitulada Padre Sérgio, conto escrito em 1890 e publicado em 1898. Considerada uma obra-prima da literatura, a narrativa de A Morte de Ivan Ilitch é ambientada na Rússia do século XIX. O personagem principal é, conforme já podemos ver no título, Ivan Ilitch, que é um funcionário público, um membro da Câmara Judicial. Ele é um juiz de instrução, ou, dito de outro modo, um juiz de alta corte. Como já vemos através do título, o tema central dessa obra é a morte de Ivan Ilitch. E aqui eu não estou dando spoiler, porque o próprio título já diz do que se trata. E a gente já fica sabendo que Ivan Ilitch está morto assim que começamos a leitura. E a gente acompanha ao longo dessa leitura como foi a vida de Ivan Ilitch, quem foi ele, principalmente em sua fase adulta. E acompanhamos também todo o sofrimento dele até o momento em que ele expira, até o momento em que ele falece. A novela é iniciada retratando os colegas de trabalho de Ivan Ilitch lendo uma notícia de jornal acerca de seu falecimento. Ao saberem da morte de Ivan Ilitch, as pessoas que trabalhavam com ele não demonstram nenhum tipo de comoção. Na verdade, elas ficam mais preocupadas em quem vai ocupar tal cargo, em quem vai subir de cargo, porque Ivan Ilitch é falecido, o cargo que ele ocupava está vago, outra pessoa irá ocupá-lo e essa pessoa vai deixar um cargo vago também para uma outra pessoa. Então eles estão pensando acerca disso, quem vai subir de cargo, quanto vai ganhar, coisas do tipo, fulano pode subir de cargo, pode deixar essa posição para ocupar aquela, e aí pode receber tanto. Eles estão pensando sobre essas coisas. E por mais que a gente veja aqui menções de que Ivan Ilitch tinha amigos, na verdade o que fica parecendo quando a gente lê esse tipo de reação é que Ivan Ilitch não tem amigos. Ele tem colegas de trabalho, conhecidos. No capítulo 2, conhecemos a história de Ivan Ilitch. Seu pai foi um funcionário público de São Petersburgo. Ivan Ilitch teve irmãos. E sabemos um pouco sobre sua infância, sua fase enquanto estudante da Faculdade de Jurisprudência e em que funções ele trabalhou. Em se tratando de seu trabalho, Ivan Ilitch atende aos deveres do emprego, não quebra o decoro, cultiva as estimas dos colegas e sempre se porta muito bem. De modo semelhante, ele age em casa, sempre procurando se comportar conforme aquilo que sua família e a sociedade esperam dele. Ele procura viver de maneira cômoda, mantendo-se em situações que lhe tragam conforto, sem grandes estresses, sem grandes reviravoltas. Aquela que vem a ser a sua esposa é Praskovia Fyodorovna. Os dois se casam e o matrimônio vai muito bem até que Praskovia descobre que está grávida. E então ela começa a ficar ciumenta, o casal começa a brigar, eles brigam pelas coisas mais insignificantes. Qualquer coisa é motivo para uma desavença. Eles têm vários filhos, eles perdem alguns dos filhos, restando 2, um rapaz e uma moça. E o Ivan Ilitch vive de um modo que sempre que começa uma briga dentro de casa, uma situação desagradável com a mulher, ele dá um jeito de escapar e sempre inventa uma desculpa de alguma coisa no trabalho e assim ele escapa. Então ele vai vivendo desse modo. Sempre que há alguma situação desconfortável em casa, ele arruma um jeito de se desvencilhar disso. Ele não enfrenta a situação e tenta resolvê-la com a esposa. Quando Ivan Ilitch já está ocupando um alto cargo de juiz e ganhando um salário de 5.000 rublos, situação que deixa sua família e ele em uma condição confortável,
ele começa a sentir um mal-estar. Esse incômodo vem e vai. Às vezes vem como uma dor, às vezes é um peso nas costas, às vezes é uma indisposição, ele fica de mau humor, porque como ele está se sentindo incomodado, aquilo afeta o humor dele, e ele se consulta com o médico. Dizia o médico: isto e mais isto estão a dizer que o Senhor tem dentro de si esta doença e mais aquela. Vamos às análises. Se forem negativas, então quer dizer que os seus males são de outra casta. Para Ivan Ilitch, a única pergunta importante era esta: a doença era grave ou não? Ora bem, o médico nem ouvir queria uma pergunta tão fora de propósito. Já lhe disse o que era preciso e conveniente fazer. O resto é com as análises. Fecha aspas. Essa postura inconclusiva do médico, com um palavreado vago, ambíguo, impreciso, a impossibilidade de saber se sua doença é grave ou não, se ele vai morrer ou não, deixa Ivan Ilitch bem aborrecido. E com o passar do tempo, como ele não percebe melhora, ele vai procurar outros médicos para saber o que é que ele tem de fato, se é grave ou se não é, se ele vai morrer ou não. Ivan Ilitch passa a viver entre dois estados de espírito. Ora ele se sente bem, se sente esperançoso, acredita que tudo vai se resolver, as coisas vão voltar ao seu lugar, é só tomar a medicação, é só seguir as ordens médicas. Ora, ele cai em desespero, em desesperança, quando ele sente dor, por exemplo, quando ele sente os sintomas da doença, então ele cai naquele desespero, porque ele não aceita morrer, ele não quer morrer. E ele vai vivendo assim, entre esses dois estados, oscilando entre um e outro. E ele sente que a família dele não se importa com ele, que ninguém está nem aí para a situação em que ele está. Ele acredita, num determinado momento, que aquele que se importa com ele é um jovem empregado dele, que trabalha na casa, chamado Gerasim. A verdade é que Ivan Ilitch não construiu laços estreitos com a família dele. A relação entre ele e sua família sempre foi uma relação distante. Há um ponto muito interessante que Tolstói coloca nessa novela. Ivan Ilitch é aquele tipo de pessoa que vive como se uma desgraça não pudesse acontecer com ele. Ele vive de um modo que a ideia da morte, de que um dia ele vai morrer, não passa pelos pensamentos dele. Ele vive como se ele fosse diferente, como se ele não fosse como os demais. E essa ideia fica muito bem expressa no capítulo 6. Abre aspas. Ivan Ilitch sentia-se morrer e via-se mergulhado em constante desespero. No fundo da alma tinha pena. Não só se não afeiçoara à ideia da morte, mas nem sequer compreendia, não podia compreender. O exemplo desse logismo que já ensinavam na lógica, abre aspas, Caio é homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal, fecha aspas, sempre lhe parecera muito correto com relação a Caio, mas incorretíssimo com relação a si mesmo. Tratava-se de Caio, do homem em geral, e assim muito bem, mas ele não era Caio, não era homem em geral, ao contrário, fora sempre um ser distinto dos demais. Caio era mortal, com efeito, tinha de morrer, mas eu, Estivânia, Ivan Ilitch, com todos os meus sentimentos e ideias, isso é outro cantar, eu posso lá agora morrer. Tal horror passaria todas as marcas. Tal era o seu estado de espírito, fecha aspas. Ivan Ilitch sofre tanto fisicamente quanto em seu íntimo. Em meio ao sofrimento causado pela enfermidade, Ivan Ilitch começa a rememorar certos fatos que aconteceram na vida dele. E ele tem o pensamento de que a vida dele foi um engano. Abre aspas. Viera-lhe à mente que o que antes lhe parecera impossível, a saber, que a sua vida derivara por leito equivocado, podia muito bem ser verdade. O emprego, o modo como organizara a vida, a família e os interesses da sociedade e da profissão, tudo isso poderia ser muito outro e secundário. Procurou agora defender esse modo de ver. Breve se convenceu da debilidade do que defendia. Não havia nada a defender. Se isto é assim, disse, e me despeço da vida com a consciência de haver destruído o que me foi dado, e se é irreparável, então que direi? Fecha aspas. Pessoal, a leitura dessa obra faz com que a gente pense acerca de nossa própria vida. Faz com que a gente pense
O que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Se vocês lerem A Morte de Ivan Ilitch com atenção, vocês terminarão a leitura pensativos, provavelmente até comovidos. O final dessa novela é triste, mas é também comovedor e muito bonito. Leiam-na. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.